Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar adorando ao Senhor na noite desse dia, estar exaltando. Já temos entregue aí nosso sacrifício de louvor e de adoração a esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Já temos sentido um clima espiritual maravilhoso aqui neste lugar. O Senhor já tem com certeza tocado nas nossas vidas, nos nossos corações, e cremos que o Senhor vai continuar falando pela sua palavra. O Espírito Santo de Deus vai comunicar diretamente ao seu coração pela sua palavra maravilhosa. Vamos então para o livro do profeta Isaías. Agradeço aí ao nosso irmão Silvio já pelo convite, aí pela confiança, para estar trazendo essa ministração aqui nesse culto de voltado para missões, né, conscientização missionária. O livro do profeta Isaías, o capítulo é o 55, viu? O capítulo de número 55. Louvado e engrandecido é o Senhor. Todos encontraram? Amém. Vamos lá então, fazer a leitura. Isaías capítulo 55. A leitura um pouco extensa, porque a gente vai ler todo esse capítulo, mas ele também não é tão grande assim, apenas 13 versículos. Vamos lá. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1 que diz: Ó vós, todos os que têm sede, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto de vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor pela sua palavra maravilhosa no texto de Isaías, capítulo 55, o capítulo completo. E na verdade esse texto ele tem assim ele tem uma chamada profética, né? Ele tem sim uma chamada profética, ele tem alguns elementos que estão voltados para o futuro, sim,
Só que ao mesmo tempo que esse texto aponta para algo que é futuro, para algo que está mais além, que se concretizará na vida da igreja e na vida daqueles que buscam a Deus, ele também tem algo muito presente, ele também tem algo muito iminente, voltado para nós, voltado para o nosso tempo, voltado para a nossa pessoa. Eu acredito que a mensagem de hoje é uma conversa. A mensagem de hoje é um diálogo de Deus com você. A mensagem de hoje é uma conversa pessoal, íntima, do Espírito Santo de Deus com o seu Espírito, chamando você para a intimidade, chamando você para uma conversa pessoal, chamando você para uma conscientização a partir daquilo que Ele tem a falar ao seu coração. Basta apenas que você esteja totalmente voltado para Deus, que você esteja plenamente concentrado e orando em espírito, ligado ao trono, como nós gostamos de dizer, e ouvindo da parte de Deus aquilo que Ele quer comunicar. O Senhor já tem nos falado, o Senhor já tem nos tocado poderosamente, pelos louvores, pelos testemunhos que foram dados, mas o Senhor continua ainda falando por essa mensagem. Essa mensagem, eu acredito que ela é muito profunda e muito tocante, quando nós paramos para atender, nós paramos para atentar a tudo aquilo que o Senhor tem nos comunicado. A primeira coisa que eu quero trazer aqui nessa mensagem é que ela é como se fosse um pequeno manual. Nós estamos num culto de conscientização missionária, e essa mensagem é como um pequeno manual de missão. Agora, para desenvolver todo o entendimento acerca desse pequeno manual de missões, nós temos que entender passo a passo, a partir do primeiro ponto, a partir da pré-escola. Então, primeiro, o Senhor nos chama no pessoal. Primeiro, o Senhor nos chama no íntimo. O Senhor nos chama para nos mostrar a grandiosidade do seu amor para conosco. O poder com que esse amor nos alcançou. O poder com que esse amor nos transformou. Como que nós sentimos este amor de Deus de uma forma ampla. Como o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós sem medida. Como o amor de Deus foi derramado por nós por meio do seu Filho amado que nos foi entregue na cruz do Calvário. E como esta morte vicária possibilitou que nós tivéssemos acesso ilimitado, nós tivéssemos acesso total a Deus, sem nenhum mediador, somente Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Assim é que nós vemos, o primeiro chamado é para mim. O primeiro chamado é para você. Quando ele diz assim, nos primeiros versículos aqui do 1 ao 3, veja só. Ó vós, o Espírito Santo de Deus que inspirou o profeta Isaías a colocar nas páginas esse texto, certamente pela sua onisciência, porque ele é Deus, ele já via, ele já contemplava a minha e a tua necessidade, ele já contemplava a minha e a tua presença neste lugar, e ele já se voltava para nós, para dizer, eu estou falando com você, eu conheço você, eu sondo você, eu sondo até as profundezas de Deus, e você também não passa despercebido aos meus olhos. Ó vós, quem? Nós mesmos, nós que estamos ouvindo, todos os que têm de sede, todos os que têm necessidade, o Senhor está falando. Quem era eu? Quem era você? Em que situação nós nos encontrávamos? Qual era a nossa situação antes de conhecermos aquele que se pôs em pé no último dia da festa e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Qual era a sede que estava na nossa alma? Qual era a sede que estava na nossa vida? Quais eram as necessidades que nos angustiavam? As necessidades que nos afligiam, que nos faziam correr atrás de tantas coisas frívolas, correr atrás de tantas coisas inúteis, tentar preencher o vazio de Deus com vício, tentar preencher o vazio de Deus com sexo fora do casamento, tentar preencher o vazio de Deus com falsas amizades, com hipocrisias e com festas vazias, e nós sempre continuávamos com sede, e nós sempre continuávamos com necessidades, nós sempre continuávamos com um vazio existencial. E aí onde Deus te chama para um particular e diz, eu disse isso acerca de você, eu fiz esse convite para você, eu convidei você para vir até a mim e para beber.
O mesmo convite que ele fez no poço de Jacó para aquela mulher que tinha que tirar água num momento inapropriado, no maior calor do dia, porque ela não tinha condições de caminhar com as outras pessoas. E Jesus Cristo foi até ela. Ninguém ia até ela, ninguém queria estar com ela, ninguém queria convidá-la. Mas Jesus foi. Mas Jesus quis. Mas Jesus se interessou por mim. Mas Jesus se interessou por você. Ninguém dava um voto de confiança, mas Jesus se entregou, foi a sua vida. E pagou um alto preço. Você foi comprado, não foi com prata, nem foi com ouro, mas foi com sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Você tem preço de sangue. Você custou a vida do Filho de Deus. Você tem preço de sangue. E ele disse: eu te chamei, eu te convidei, vem a mim. Vem a mim para quê? Como ele diz aqui, ó. Você que tem sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E que coisa maravilhosa, né? Que coisa extraordinária. Como é que alguém compra sem dinheiro? Explica para mim. Você vai comprar sem dinheiro. Não é algo que se dê de graça. É algo precioso. É algo maravilhoso. É algo extraordinário. É algo que você não encontra em lugar nenhum. Então tem preço. Tem valor. Custa caro. Custa caro se alegrar na presença de Deus, como você se alegra hoje. Custa caro ter os seus pecados perdoados e poder entrar de cabeça erguida diante do Altíssimo, no Santo dos Santos, como você entra hoje. Custa caro se vestir de príncipe e se assentar no meio dos tais e ficar na presença de Deus. Custa caro. Só que ele disse: você não tem como pagar. Custa caro, mas você não tem dinheiro. Você não tem o que é preciso. Você não tem como pagar. Você não tem como comprar o perdão dos teus pecados. Você não tem como comprar o acesso às mansões celestiais. Você não tem como comprar a sua salvação. Então ele disse: vinde, comprai sem dinheiro. Custa caro, mas eu vou te dar de graça. Custou caro, alguém teve que pagar. Eu não paguei, você não pagou, mas alguém pagou. E alguém pagou um preço caro pela minha e pela tua salvação. E ele disse: venha. Venha, porque tem leite e tem vinho. Que coisa maravilhosa. Como o próprio apóstolo diz, leite é para alimentação. É para crescer, é para desenvolver. E vinho é alegria. É para se alegrar. Você tem da parte de Deus aquilo que é necessário para você crescer. Você tem palavra para você crescer. Você tem presença do Espírito para te alimentar. Você tem um manancial de águas que é inesgotável e que jorra para a vida eterna. E você tem o vinho da alegria com o Espírito Santo presente constantemente dentro de você. Você tem paz no vale. Você tem garantia de vida eterna. Você tem o selo da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Você é predestinado à salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você tem leite e tem vinho. Você tem como se alegrar. Você tem motivo para adorar. Você tem motivo para se alegrar. Então o Senhor chama e diz: olha, a sua salvação custou caro. Aquilo que você tem hoje foi preço de sangue. Aquilo que você adquiriu hoje sem dinheiro foi pago por alguém. Alguém pagou muito caro, alguém investiu pesado em você. É isso que o Senhor está te dizendo nesta noite. O Espírito Santo de Deus está te chamando para uma conversa pessoal. Ele está dizendo: você tem valor para mim. Você custou caro para mim. Eu investi pesado em você. Eu te amo, eu te protejo, eu te guardo. Eu estendo a minha poderosa mão sobre você. Você está debaixo do meu manto. Você está debaixo da minha proteção. Eu dou valor a você. O Espírito Santo de Deus está conversando com você. Está chamando você para um particular. Aí ele primeiro traz essa conscientização de quanto foi o nosso preço. Depois ele traz um alerta. Por que você gasta dinheiro com o que não é pão? Você está investindo o talento de Deus aonde? Você está investindo o talento de Deus em quê? Nós somos peregrinos na terra. Não se assuste com as tribulações. Você está já no período de dores. Nós já estamos vivenciando o período de dores, como Cristo disse.
Nós já estamos próximos do arrebatamento. A igreja em breve vai ser arrancada dessa terra. Em breve o anticristo vai se levantar para governar. Mas em breve Cristo vai voltar com a sua igreja para estabelecer o milênio. Esta terra não tem nada para nós. Essa terra não tem nada para você. Nós não temos compromisso com este mundo. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo. E morrer é vantagem. Se eu viver, eu vivo para glorificar a Cristo. Se eu viver, eu vivo para adorar a Cristo. Se eu viver, eu vivo para servir a Cristo. E se eu morrer é melhor, porque eu parto para a glória. Você tem certeza de salvação. Você não precisa andar de cabeça baixada. Você não precisa andar com medo. Você não precisa entrar em pânico. Confia no Senhor. Ele te toma pela tua mão e diz: confia no Senhor. Não temas. Em que você está empregando o seu talento? Não gaste seu dinheiro com o que não é pão. Não gaste seu dinheiro com o que não vale nada. Não gaste seu talento com aquilo que não vale a pena. Não perca seu tempo com aquilo que não edifica. Não deixe seu tempo ser desperdiçado com aquilo que não reverte em glória para Deus. O Senhor investiu pesado em você. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você não está desamparado, você é filho do Altíssimo, Ele está presente dentro de você, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aonde você chega, Deus chega naquele lugar, porque Deus vai junto com você. Você é tabernáculo de Cristo, aonde você está, Cristo está presente junto com você. E aonde Ele te conscientiza, Ele chama você também para uma conscientização. Você está fazendo o que com o talento que eu te dei? Você está fazendo o que com aquilo que eu investi em você? Com a capacidade que eu te dei? Com aquilo que eu construo através de você? Com aquilo que eu faço, o poder que eu quero te dar? Com a capacitação, com o revestimento que eu quero colocar em você? Nós temos que despertar, porque já é a última hora. Nós temos que despertar, porque logo nós seremos chamados diante do bema, diante do tribunal de Cristo. Não para julgar salvação ou condenação, porque aquele que chegar dentro do tribunal de Cristo já está salvo. Mas para julgar as obras, aquilo que você fez, aquilo que você construiu, aquilo que você acumulou no céu, no reino de Deus. Como Cristo disse, aonde é que você está juntando seu tesouro? Aonde você estiver juntando seu tesouro, ali também está o teu coração. Se você está acumulando tesouro na terra, está no lugar errado. O ladrão rouba, a traça rói, a ferrugem consome. Mas aqueles que acumulam no céu, aqueles que acumulam no reino de Deus, aqueles que acumulam diante de Deus, aqueles que são grandes diante do Senhor, nunca ninguém vai poder tomar. Nunca ninguém vai poder tocar. Nunca ninguém vai poder tirar de você. Porque está diante de Deus, são valores espirituais. Você está investindo em quê, pelo amor de Deus? Já é a última hora, você vai ser chamado. A trombeta vai tocar, o teu nome Jesus Cristo vai chamar. Você vai ser transformado e vai ser arrebatado e vai se encontrar com o Senhor na glória. E vai chegar diante dele e ele vai dizer: está aqui o prêmio por aquilo que você fez. E Paulo disse que alguns vão chegar lá e as obras vão ser de pedras preciosas. Outro, as obras vão ser de ouro. Outros, as obras vão ser de madeira. Outros de feno e outros de palha. Aquele que tem obras de feno, de palha, de madeira, vai se queimar. Ele vai glorificar a Deus por estar salvo. Mas as obras dele foram totalmente perdidas. Por quê? Porque ele investiu no lugar errado. Porque ele acumulou no lugar errado. Ele não investiu diante de Deus, diante daquilo que Deus deseja, diante daquilo que Deus busca, diante daquilo que Deus procura. Você tem que entender qual é a agenda de Deus para você. E você tem que estar no centro da vontade de Deus. Para que você, fazendo a vontade de Deus, o Senhor possa operar maravilhas por meio de você. E possa glorificar o seu nome por meio da sua vida. E você possa se alegrar na presença de Deus. E quando chegar naquele dia, ser galardoado. Não por homens, mas pelo próprio Senhor. É o Senhor que vai nos galardoar. É o Senhor que vai recompensar a tua obra. É o Senhor que vai recompensar a tua fidelidade. É o Senhor que vai recompensar tudo aquilo que você faz para a obra dele. Aleluia. Aquilo que você faz por amor e não por interesse. E você entrega a Deus como holocausto, como um sacrifício totalmente queimado.
e aquilo sobe diante de Deus como um cheiro suave. A tua obra chega diante de Deus como um cheiro suave, diante do seu trono. Nada se perde, nenhuma lágrima se perde. Como João viu no Apocalipse, o anjo que pega uma taça, e naquela taça tem as lágrimas que você derramou ao longo da sua vida. E você derramou diante do altar, clamando, intercedendo, orando, buscando a Deus, orando, intercedendo por um missionário, intercedendo pela salvação de alguém. E aquelas lágrimas são colhidas. E naquele dia o anjo vai derramar e vai produzir trovões e relâmpagos. E aquilo vai manifestar o poder de Deus através de você. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. Você tem que usar as armas espirituais. É onde o Senhor chama para conscientização. Aonde você está investindo? Você está desperdiçando. Você está desatento. Você está distraído. Não é hora mais. Desperta, tu que dormes. Porque o Senhor te chama nesta noite. O Senhor te chama mais para perto. O Senhor te chama para um compromisso. O Senhor te chama para te usar. O Senhor te chama para manifestar a glória dele através de você. Veja o que ele diz aqui, olha. Inclinai os vossos ouvidos e vinde. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O Senhor já conscientizou você acerca do preço, acerca do valor, daquilo que Ele investiu em você. O Senhor chamou sua atenção para você não desperdiçar aquilo que Ele colocou em você com tolice, com coisas vãs, para que naquele dia você não seja envergonhado, mas para que você seja reconhecido diante de Cristo, e Cristo te honre diante dele. Nosso galardão é no céu, não é aqui. Não espere nada daqui. Faça tudo para a glória de Deus. Como Paulo disse, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Se isso não vai glorificar a Deus, deixe para lá, não faça. Se isso não vai ser para a glória de Deus, evite. Se isso não vai ser para a glória de Deus, esqueça. Tudo que façais, façais para a glória de Deus. E assim naquele dia é o Senhor que vai recompensar. Agora ele diz, olha, depois de tudo isso que eu disse para você, inclina os ouvidos. Ou seja, receba a mensagem. Não tenha dura cerviz. Não tenha pescoço duro diante de Deus. Não tenha coração trancado, fechado. Coração de pedra, coração frio. Porque o Senhor já tirou esse coração de pedra e já colocou um coração de carne e já escreveu a lei dele no seu coração. Você andando conforme a lei do Espírito que está em você, você não vai cumprir a vontade da carne, mas você vai cumprir a vontade de Deus em todas as coisas. Um coração de carne, um coração sensível, um coração que se derrete na presença de Deus. Receba isso num coração sensível, um coração que sente a presença e a manifestação de Deus. E aí o Senhor diz, inclina teu ouvido e vem a mim. Veja, quando você assim faz, o que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor diz, olha, no versículo 13, ó, vossa alma viverá. Por quê? Ele fala da aliança perpétua. Ele disse, eu farei uma aliança perpétua com você. Ou seja, o meu compromisso com você não é só para hoje. O meu compromisso com você não é só para amanhã. O meu compromisso com você não é só para daqui a 10 anos. Quando você atende a minha palavra, quando você inclina os ouvidos e acata as minhas ordens e ouve a mim como Senhor, me recebe como Senhor e se comporta como servo, aí eu faço com você uma aliança perpétua. Aí eu faço com você uma aliança inquebrável. Aí eu faço com você uma aliança que não poderá ser desfeita, não poderá ser destruída. O Senhor está conosco, como Ele mesmo prometeu, até a consumação dos séculos. Se está bom, Deus está comigo e com você. Se está ruim, Deus permanece comigo e com você. Se você for para o leito, Deus está do teu lado, junto com você. Se você passar pela tribulação e pela dificuldade, ainda que os irmãos te abandonarem, Ele nunca vai te abandonar. Porque diz o Senhor na sua palavra, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de você, como diz o Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus, porque ainda que fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Em todos os momentos Deus é fiel. Até quando nós fomos infiéis, infelizmente eu e você tropeçamos, eu e você erramos, eu e você falhamos. Mas pensa que Deus deixou de nos amar?
Quando você falhou, pensa que Deus deixou de te amar? Quando você errou, pensa que Deus deixou de te proteger? Não, Deus estendeu sobre você a sua mão. E o Senhor purificou você com o seu sangue. E o Senhor convenceu você do erro com o seu espírito. O espírito contende constantemente com o nosso coração. O espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como disse hoje na aula. Constantemente o Espírito Santo de Deus está conversando conosco. Está nos convencendo, não é por aí, não é desse jeito. Não é esse caminho está errado, volta. Não é desse jeito, não é com essa atitude, se arrepende. Deixa de ser arrogante, deixa de ser insubmisso. Peça perdão, aceite o perdão que o irmão pediu para você, libera perdão. O Espírito Santo de Deus está nos convencendo constantemente. É a ação do Espírito Santo de Deus. E quando nós assim fazemos, Deus fecha conosco uma aliança. E Ele é fiel em todos os momentos. Agora você está forte na presença de Deus, mas quando você estava fraco, Ele continuava fiel. E Ele continuava te guardando. Pedro, Senhor, eu vou com você até a cruz. Eu não vou te deixar, eu não vou te negar. Eu nunca vou te abandonar. Quando capturaram Jesus e levaram para a casa de Anás e Caifás e começaram a esbofetear o seu rosto e começaram a cuspir nele e começaram a blasfemar dele ao longo de toda a noite, e Pedro olhando toda aquela situação, aquela coerção, aquele julgamento injusto, Pedro olhando para aquilo se acovardou e disse: não, eu não o conheço. Não pense que você é melhor que Pedro, não. Eu não penso que sou melhor que Pedro, não. Porque dependendo da situação e do momento, as atitudes mal tomadas, as palavras mal pensadas, as situações erradas às vezes que a gente se mete, é como se nós disséssemos: nós não conhecemos Ele. É como se nós disséssemos, é o mesmo peso diante de Deus: eu não o conheço, eu não tenho nada com Ele, eu não ando com Ele. Pedro fez isso, como nós também fazemos em alguns momentos, infelizmente. Só que você pensa que ele abandonou Pedro? Ele foi para a cruz. Aleluia. Ele foi colocado no túmulo. O túmulo não pôde o segurar, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Ao terceiro dia, o anjo desceu e removeu a pedra, e Ele ressuscitou. E as mulheres viram e anunciaram, e aqueles não acreditaram. E Pedro, saindo dali, foi para a Galileia. Voltou para a antiga vida, foi pescar. Vez ou outra a carne vem com essa para o nosso lado. Ah, mas antes você não levava essa para casa. Ah, mas antes você não aceitava esse desaforo. Ah, mas se fosse antes você resolvia isso rapidinho. Coloca pendurado na cruz. Esse que está tentando te levar de volta para a vida passada. Nós não pegamos no arado para olhar para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Você pegou no arado, você tem que seguir adiante, abrindo caminho para o reino de Deus, abrindo caminho para a semente do Evangelho. Então, quando Pedro foi para Galileia, o que o Senhor Jesus fez? Se fosse eu, você tinha dito: deixa ele para lá. Negou? Esquece. Tem outro, levanta outro, coloca no lugar. Mas o Senhor Jesus Cristo não faz assim. Não fez com Pedro, como também não faz nem comigo, nem com você. Ele foi até lá, Pedro pescou, de novo deu tudo errado. Aí Jesus na beira da praia: filhos, tendes o que comer? E os discípulos reconheceram: Pedro, é o Senhor. Que voz maravilhosa. Que voz maravilhosa. Que presença maravilhosa que está aqui nesta noite. E Pedro se envergonhou e se atirou para a água porque estava inadequado. E depois foi até lá e o Senhor compartilhou com ele peixe e pão que já tinha, o Senhor já tinha tomado providência. O Senhor providencia para nós, mesmo nos piores momentos em que nós estamos passando. Deus é Deus de providência. Como foi para Pedro, também é para nós. E aí Cristo chama Pedro num particular. O mesmo Pedro que negou 3 vezes. Aí Jesus disse: tudo bem, você negou 3 vezes, pois é 3 vezes que a gente vai curar você. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas?
Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, sabes que eu te amo. Ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Deus é Deus de cura nesta noite. Se você se afastou, se você está enfermo, se você tem uma ferida aberta, se você tem algum problema, se você tem perda de comunhão, o Senhor está aqui para te curar naquilo que for necessário. O sangue de Cristo os purifica de todo pecado. O Senhor é Deus de cura. Desde que você incline seus ouvidos e venha a mim, como diz o Senhor. Recebe essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra na tua vida. Por quê? Quando você recebe a aliança que Ele firma com você é perpétua. Não se quebra. Ninguém pode te tirar da presença de Deus. Nem morte, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus derramado em nosso coração por Cristo Jesus. Nada pode nos separar, porque a aliança é perpétua. E Ele diz, te darei as beneficências de Davi. Da mesma forma como o Senhor, olhando para Davi, um homem tão falho, um homem tão cheio de deficiências, tão defeituoso. Mas o Senhor sabia que Davi, mesmo com as suas falhas, era um homem que se arrependia de seus pecados. E era um homem que sabia se humilhar na presença de Deus. Como ele orou e disse, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele estava dizendo, se quiser tirar o reino, tira. Se quiser tirar a coroa, tira. Se quiser tirar os privilégios, tira. Se quiser tirar os bens, tira. Mas não tira de mim o teu espírito. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você tem tudo que você precisa. Ainda que Deus tenha que tirar, ainda que Deus tenha que cortar, ainda que Deus tenha que passar com você no vale, ainda que Deus tenha que te colocar na fornalha para te provar. Mas se o Espírito de Deus estiver em você, você tem tudo que você precisa. Eu te darei as beneficências de Davi. Ou seja, você vai reinar. Você não reina agora, porque não é o nosso tempo, não é o nosso momento. Agora é o momento de você estar fiel a qualquer circunstância. Nem que seja para passar pela fornalha, mas você tem que permanecer fiel. Você tem que permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque vai chegar o tempo de você reinar. Vai chegar o tempo de Deus te exaltar na terra e você reinar com Ele, como Ele vai reinar no milênio, colocar o reino dele aqui nessa terra, e você vai reinar junto com Ele. Vai haver tempo de reinar, mas agora é tempo de você permanecer. É tempo de você suportar as tribulações e suportar as dificuldades. Veja só que coisa maravilhosa. Ele diz, na quarta parte, agora nós falamos especificamente sobre missão. Veja só. Eis que eu o dei por testemunha aos povos. Eis que eu vos dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá a ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Senhor de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja, todo o processo de Deus. O Senhor te conscientizou do seu valor. O Senhor te chamou. O Senhor te conscientizou também do seu talento, para você não gastar seu talento com aquilo que não vale a pena. Você não desperdiçar o dom de Deus que está em você com aquilo que não glorifica a Deus. O Senhor também te chamou para a humildade, para se inclinar e ouvir a voz dele e acatar a ordem dele. Agora o Senhor te diz, olha, por que eu estou fazendo tudo isso com você? Por que eu estou levando você em todo esse processo? Porque eu te coloquei por testemunha. Porque eu te coloquei por referência. Porque eu te coloquei como um farol no meio do mar bravio, no meio das ondas bravias, onde os navios poderiam facilmente naufragar, colidir com as pedras. E ali tem um farol iluminando. Você é farol para aqueles que não estão na presença de Deus. Você é uma ponte por meio da qual o Evangelho chega lá na sua família. Você é uma porta de acesso àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você é testemunha do Senhor. Então o Senhor te diz, olha, eu confio em você, a minha obra, você é uma atalaia. Você tem que clamar e alertar para aqueles que não sabem, que estão caminhando para o inferno.
aqueles que não sabem que estão caminhando para o juízo final. Você é chamado por Deus para a testemunha. Ninguém foi chamado por Deus para ser número. Ninguém foi chamado por Deus para estar somente numa lista. Todos foram chamados por Senhor, porque o Senhor tem um compromisso com você. E o Senhor tem um ministério para desenvolver por meio de você. Talvez você seja testemunha para uma pessoa, pois eu digo para você que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tudo aquilo que sai da sua boca tem que ser para a glória de Deus, porque você é uma testemunha. As suas atitudes têm que ser para a glória de Deus, porque as pessoas vão olhar para a sua forma de proceder e tem que ver Jesus nos seus procedimentos. As suas decisões têm que levar em consideração que tudo aquilo que você faz é um exemplo para aqueles que estão à sua volta, porque você foi chamado para ser testemunha. O Senhor confia em você para esta obra. O Senhor confia em você para esse chamado. E Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, a porta está aberta. A porta está aberta. Mas ela não vai ficar aberta para sempre. E o Senhor traz esse alerta para nós também. Esse alerta primeiro é para nós. Porque você foi chamado. Você foi escolhido. Não fostes vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi remido no sangue de Cristo Jesus. Você foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, que te reveste de poder. Para quê? Para ser testemunha. E para alertar que a porta da graça está aberta. A porta de salvação está aberta. Todos aqueles que virem até Cristo Jesus podem ser salvos. Se aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas ela não vai estar aberta para sempre. Uma hora a porta vai se fechar. E quando se fechar, aqueles que não foram, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, tomara que você não tenha participação por omissão. Porque pecado não é só pecado por comissão, mas também pecado por omissão. Aquele que sabendo fazer o bem não faz, comete pecado. E é onde vem o alerta para nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode. É o momento de Deus, é já, é agora. É o momento. Uma coisa para finalizar, fechar, que já estou chegando no limite ali. Veja, o Senhor não nos chamou para convencer pessoas. O Senhor não nos chamou para convencer pessoas. Nós não temos poder de convencer pessoas. O Senhor nos chamou para fazer exatamente o que ele disse aqui: testificar. Você testifica. Uma palavra que eu gosto muito, que é: pregue. Se preciso for, use palavras. Por quê? Porque a tua vida é uma pregação. A tua conversão é uma pregação. A tua santificação é uma pregação. O teu comportamento é uma pregação. Pregue com a sua vida. Você é uma carta aberta, lida por todos os homens. Pregue com seu comportamento. Pregue com seus procedimentos. Então o Senhor chamou você para colocar você como referência. E às vezes você é colocado num lugar ruim. Num lugar terrível, num lugar onde as pessoas não servem a Deus junto com você e te apontam, te acusam, te zombam, fazem chacota de você. Não pense que você está ali em vão, você não está ali à toa. Você não imagina, mas alguém está vendo a tua resistência. Alguém está vendo que você aguenta a pancada. Alguém está vendo que você é provocado, mas você não cede. Alguém está vendo que você é humilhado, mas você não humilha. Você continua fiel na presença de Deus. Mesmo que alguém se levanta contra você, você entrega a Deus e deixa que o Senhor faça justiça. Quando o Senhor se levanta, quando o Senhor opera, quando o Senhor resolve fazer justiça, o Senhor vai usar o teu exemplo. Da mesma forma, não foi Jó que deu testemunho de Deus, foi Deus que deu testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó, fiel e que se desvia do mal? Da mesma forma, o Senhor possa abrir a boca e falar: viste minha serva lá no trabalho, vê como ela dá testemunho. Viste a minha serva que trabalha de uma forma honesta. Viste o meu servo que não engana, não mente. Viste o meu servo que não, mesmo provocado, não revida. Viste o meu servo que passa humilhações no trabalho, na faculdade, na família, mas ele permanece fiel com o seu testemunho, dando testemunho da presença de Deus, sem envergonhar o nome do Senhor. Pague o preço, mas não envergonhe o nome de Cristo. E assim você é testemunha do Senhor. E aí o Senhor diz: buscar enquanto se pode achar. E aí depois ele traz outro alerta, diz: deixe o ímpio o seu caminho
Já vou finalizar por aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é o Senhor em perdoar. Aí eu me lembro daquela palavra onde 4 amigos levaram um aleijado na maca. E não foi fácil não. Eles tiveram que abrir caminho por cima. Destelharam, subiram na casa, destelharam, incomodou um monte de gente que estava lá embaixo e desceu aquela maca diante de Cristo. Aí Cristo olha para aquela situação, óbvio, eles estão ali querendo a cura. Só que Cristo olha para ele e dá a ele um presente 1000 vezes maior. Cristo diz assim: perdoados te são os teus pecados. E aí causa aquele alvoroço. E aí Cristo diz assim: por que escandalizais? Por eu ter dito, perdoados são os seus pecados. O que é mais fácil para mim? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Para Cristo, ou abrir porta de emprego. Para Cristo, abençoar, dar fartura, dar bênçãos materiais. Para Cristo, dar todos esses benefícios. É tão fácil quanto perdoar pecados. Mas a prioridade de Cristo é perdoar pecados. Porque com bens materiais você não vai para a glória. Mas perdoados os teus pecados, você tem acesso às mansões celestiais. Talvez você não tenha bênçãos. Talvez você não tenha bens materiais. Mas perdoados os teus pecados, você tem acesso. Você está na presença de Deus, diante de Deus. É onde o Senhor diz aqui, ó: buscar o Senhor quando se possa achar. Ou seja, o momento de pregar é já. E outra, qual é a mensagem? Diga ao ímpio que se arrependa dos seus caminhos. Qual é a tua pregação? Qual é a tua mensagem? Qual é a mensagem da igreja? A igreja está focada em quê? A igreja está focada em que tipo de mensagem? Você está pregando o que acerca de Cristo? Você está pregando só Jesus como médico? Só Jesus como banqueiro? Só Jesus como abençoador? Você está pregando só acerca das bênçãos de Deus? Ou você está pregando acerca do Deus que abençoa? Essa é a questão. O que o mundo precisa ouvir não é que Deus dá isso, que Deus dá aquilo, mas sim, está aqui aquele que pode perdoar os pecados. Está aqui aquele que pode levar para as mansões celestiais. Está aqui aquele que pode restaurar a comunhão do homem com Deus. Está aqui aquele que é o único caminho, que é a única verdade e que é a vida. Cristo Jesus. O foco da nossa mensagem é esse: Cristo, a salvação para toda a humanidade. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.